partir de agora, a Sagres apresenta para você o tradicional quadro Notas para os jogadores, as notas individuais. Você vai saber que notas os comentaristas da Sagres vão atribuir aos jogadores do seu time de coração. Nesse caso, em destaque, o Atlético, que empatou 0-0 com o Fortaleza. Começo com o setor de defesa. Ao meu lado está o Carlos Eduardo Tim. Que notas eles merecem? Tim. Vamos lá, Bessa. O goleiro Jean, mais uma vez, fez uma partida bem consistente. Fez uma defesa difícil no segundo tempo no chute do David. Fica com a nota 6,5. O João Vitor, para mim, o ponto fraco do sistema defensivo do Atlético hoje, não foi bem, nem no apoio, nem na marcação, tanto que o Fortaleza tirou proveito, as melhores oportunidades da equipe do Fortaleza foi por aquele lado, em cima dele. Então o João Vitor hoje ficou a nota 3. Entrou no seu lugar o Dudu, e o Dudu corrigiu, pelo menos esse sistema de marcação do setor do lado direito do campo, da defesa do Atlético. O Dudu, na marcação, mais uma vez, ele marcou bem. Praticamente não apoiou, mas marcar ele faz bem, fica com a nota 5. O Éder fica com a nota 6,5, muito bom zagueiro, jogou firme hoje, gostei do Éder. O Oliveira também entrou e foi firme, não complicou, não comprometeu, fez um jogo consistente, fica com a nota 6. O Nicolas fica com a nota 6, principalmente devido ao primeiro tempo, ele apoiou mais, ele atacou bastante. No segundo tempo ficou mais recuado e o Nicolas então fica com essa nota 6. Esse é o sistema defensivo do Atlético. Bessa. Saindo das notas do Carlos Eduardo Tim, para você, Kleber Ferreira. Os defensores, os jogadores do setor defensivo do Atlético, merecem que notas após esse empate 0-0 com Fortaleza? Mas, mais uma vez, ele foi a tábua de salvação do time do Atlético. A hora que precisou, ele fechou o gol. Melhor jogador do Atlético da partida, nota 8 para ele. João Vitor, coitado, ele não tem culpa. Ele não tem culpa mesmo. É muito imaturo, é muito jovem. É preciso ter paciência com ele. Mas não deu conta de jogar. 3 para ele. Entrou o Dudu no seu lugar, mais experiente. Não se aventura a deixar as costas para o time adversário atacar. O Dudu vai ficar com a nota 4. Oliveira e Éder, muito segura a zaga do Atlético, muito tranquila, 6 para cada um e 6 para o Nicolas, que tentou várias vezes resolver o problema do Atlético no ataque, marca muito bem. Da defesa para o meio-campo, continuo com o Tim, Carlos Eduardo. As notas para os jogadores do Atlético. Tim. O Edson também, mais uma vez, bem consistente, não apareceu tanto nesse jogo de hoje, mas ele faz o trabalho dele bem feito ali, fica com a nota 6. O Marlon Freitas, na parte defensiva de marcação, foi bem. Ele não foi aquele jogador que a gente costumou ver em outros jogos, de chegar na frente, de aparecer dentro da área ali para finalizar. Hoje não, ele ficou mais contido, então o Marlon fica com a nota 5,5. O Chico não foi bem, não apareceu no jogo, criou muito pouco, participou muito pouco. O Chico hoje ficou a nota vermelha, fica com a nota 4. O Mateuzinho entrou e deu uma movimentação melhor pro lado direito do ataque do Atlético. Foi o jogador que mais arriscou, mesmo tendo entrado no segundo tempo. Ele deu 2 chutes, uma finalização já nos acréscimos, passou perto. Então o Mateuzinho entrou bem hoje mais uma vez, fica com a nota 6. Esse é o meio campo, Bessa. E aí, Kleber Ferreira, amigo dos amigos, quero traçar aí um comparativo com as notas apresentadas aqui pelo Carlos Eduardo. Que notas os jogadores do meio-campo do Atlético merecem após essa atuação lá na Arena Castelão, hein, Kleber? Edson, jogador eficiente de sempre, muito sério, muito determinado, marca muito bem, tem um vigor físico muito bom, nota 6 para ele. O Marlon Freitas foi muito prejudicado pela péssima atuação do Chico. Definitivamente ele não teve como sair para jogar, porque quando ele tentava, ele é segundo volante, quando ele tentava fazer o 1-2 era só 1. A bola não voltava, se voltava quadrada, então ele teve de se limitar à marcação, sobretudo porque também pelo lado direito ele tinha que cobrir, senão o Atlético teria muita consequência ali com o garoto João Vitor. Mesmo assim, ele não tendo sido aquele jogador agressivo que ele apresenta para si, e aí não é culpa dele, eu vou dar uma nota 6 para o Marlon Freitas. O Chico foi a pior partida dele com a camisa do Atlético, e assim, não sei se a questão é de ordem física, não sei se ele está com algum problema de ordem particular hoje. O fato é que ele não deu conta de jogar, nada que ele fez deu certo. E tem uma bola cruzada da direita, que ele poderia ter feito o gol, ele não sai do chão, ele faz assim com a cabeça só. Ele tenta cabecear a bola sem sair do chão, de dentro da pequena área,
de forma que ele poderia, inclusive, ter sido decisivo e não foi. 3 para o Chico. Entrou no seu lugar o Mateuzinho com uma incrível superioridade. Ele entrou aos 31 minutos do segundo tempo e ele ainda criou 2 oportunidades reais de gol, 2 finalizações boas, procura pelo jogo, é um jogador diferenciado. Eu não sei o que passa na cabeça do Wagner Mancini para ter Yuri, para ter Janderson, para ter esse povo do time titular do Atlético e o Matheus não ser titular, e eu fico implicado com isso, com o amado mestre. O Mateuzinho vai com a nota 5. Tim, agora vamos partir para o ataque da equipe atleticana, que hoje passou em branco. Hoje o ataque não funcionou. O Janderson mal, realmente não apareceu, praticamente errou todas as bolas que tentou. O Janderson fica com a nota 4. Entrou no seu lugar o Zé Roberto, também não entrou bem, mas tem aquela coisa, o atacante, Bessa, quando ele não entra, quando a bola não chega, é difícil até você cobrar, e a bola chegou muito pouco no Zé Roberto, mas quando chegou, ele não foi bem, fica com a nota 4 também, assim como o Yuri participou mais uma vez ali centralizado, não deu certo mais uma vez, não consegue realmente se destacar vestindo a camisa do Atlético, jogando nessa função de atacante centralizado. Então o Yuri fica com a nota 4. Entrou o Everton Felipe já aos 38 do segundo tempo, pouco acrescentou mais uma vez, corre para lá, para cá, mas cria pouco, produz muito pouco. O Everton Felipe fica com a nota 3. O Ferrarese, dos atacantes, foi o mais lúcido, pelo menos o que errou menos. É um jogador que pelo menos ajuda também no sistema de recomposição ali defensivo e apareceu pouco no ataque, mas o sistema defensivo ele até ajudou ali na marcação, fica com a nota 5. E o Natanael entrou no seu lugar, para mim até surpresa, o Natanael entrou e teve uma boa mobilidade. É lógico que ele entra meio que fora da função dele, que ele não entrou de ala, né? Ele não entrou de lateral esquerdo, ele entra um pouco mais ofensivo no sistema de ataque ali, para fazer esse lado esquerdo junto com o Nicolas, e ele teve uma boa movimentação, nada que chamasse muita atenção, mas pelo menos tentou, entrou com bastante garra, fica com a nota 5 também. Esse é o ataque do Atlético. Também quero saber suas notas, Kleber Ferreira, para o setor de ataque. Depois do Tim, sua vez de analisar o setor ofensivo. Kleber. Janderson, aquela correria de sempre, tromba, e corre, e pega a bola, e chuta em direção à área, e tenta fazer a diagonal, e vai, mas não resolve nada, absolutamente nada. Ele fez esse cruzamento que o Chico não deu conta de alcançar com a cabeça, e um outro que o Yuri atrasou a bola para o goleiro. Não é um jogador que tenha a minha simpatia com a camisa do Atlético, embora eu tenha ouvido alguns elogios a ele, eu ainda não tive condição de fazer um elogio ao Janderson. Não entendo a titularidade dele, não. E hoje foi a pior partida. Hoje nem a correria, nem aquele monte de trombada que ele dá, aqueles chutes que ele tenta fora da área, deram certo. Foi até com a nota 3. Entrou no lugar dele o Zé Roberto. É aquilo que o Tim falou. É um centroavante, e aí ele foi para a área, e o Chico virou ponta direita, o Yuri foi armar o time, e aí a bola definitivamente não chegou nenhuma bola para ele finalizar. Não foi por causa da Covid, não, foi por causa da bola. A bola não chegou até ele. Não tinha como fazer nada, porque centroavante que joga na área, ele joga ali. E é ali que ele resolve o jogo. E só se resolve o jogo com bola. Então não adianta você cobrar de um centroavante que não recebe bola. Não é a Covid, é a bola que não chegou para ele. A Covid não tem nada a ver com isso. Está sem ritmo de jogo, está sem entrosamento com o time, é preciso ser entrosado, é preciso ganhar ritmo de jogo e é preciso jogar. Não precisa ficar aqui muito tempo para entender o que era o Wagner Mancini, não. Ele é centroavante, sabe jogar e sabe o que precisa fazer. Então, essa conversa de dobrar o repórter e o comentarista, ela não funciona comigo, não. Então, o Zé Roberto não tem culpa, vou dar nota 5 para ele. O Ferrarese é um jogador útil demais, jogador muito inteligente taticamente, um jogador que consegue saber a hora que precisa, inclusive, fazer a falta, levou o cartão amarelo, porque ele sabe que se aquela bola passa, dificilmente a zaga chegaria nela. Jogador que cumpre muito bem a função com o Nicolas ali. Quando o Nicolas passa por fora, ele trabalha por dentro. Quando o Nicolas fecha, ele trabalha por fora. Ele faz uma interação muito bem feita com o camisa 10, se bem que o Chico hoje não estava bem. É um jogador diferente. O Ferrarese é um jogador que o Internacional precisa olhar ele com melhores olhos. Ele joga daquele time do Internacional. Para ficar com a nota 6, embora não tenha sido aquele Ferrarese, quando ele tem a condição física, ele é decisivo no jogo. Mesmo assim, ele merece a nota 6. Entrou no lugar dele o Natanael. Jogador muito esforçado,
fora da sua real condição, da sua real posição, ele ainda conseguiu somar. Inclusive, numa bola mal lançada pelo Edson lá para frente, ele conseguiu ganhar um lateral perigoso para o Atlético, graças à velocidade que ele empreendeu no lance. Foi muito esforçado, então fica com a nota 5 o Natanael. E o técnico Wagner Mancini, embora ele tenha até dado essa entrevista cheia de recursos de oratória, hoje o trabalho dele foi muito ruim mesmo. Ele escalou mal, mais uma vez ele mexe mal, mais uma vez ele faz opções táticas equivocadas. Não tem que colocar o Chico para jogar de ponta direita e o Yuri para tentar armar o time. Assim não vai dar certo, Wagner. Você não pode deixar o Mateuzinho fora do time até os 38 minutos, até os 31 minutos do segundo tempo. Põe ele para jogar 14 minutos, não. Põe ele para jogar um tempo. No intervalo, a gente já sabia que o Chico não estava bem, que o Yuri não estava bem, que eles não resolveriam para o Atlético, que o Janderson não estava bem. Poderia ter voltado com um jogador que faz a diferença e tem feito a diferença. Aí, não é, o Mateuzinho não teve Covid, não. Não é a Covid também. Não dou conta desse negócio de ficar arrumando justificativa. Então, o trabalho dele foi ruim. Escalaram o João Vitor na ala direita. Na zaga, onde é a dele, onde ele foi de destaque na Copa São Paulo Juniores, ele não tem maturidade para jogar ainda. Mas convivendo com o grupo, uma hora ou outra que não tiver um dos 3 zagueiros, o Gilvão, o Oliveira e o Éder, ele pode entrar no jogo. Mas não adianta insistir com essa titularidade com ele. Não adianta, não vai dar certo. Se é para insistir, insiste com o garoto da casa, o Luan. Porque esse deixa o dinheiro aqui. Esse, se for revelado, não vai ficar dinheiro para o Corinthians. Se o João Vitor estiver somando muito, é claro que eu não estaria criticando. É lógico que eu estaria apoiando a titularidade dele. Ninguém nunca me viu falar mal do Nicolas. E nem quando vai mal o Edson, eu falo mal dele. Nem o Marlon Freitas hoje, que não foi aquele jogador brilhante, eu falo mal. Porque esses justificam a titularidade. Os outros não, o Yuri não, o Janderson não, o João Vitor não. E olha que o elenco do Atlético, até tem o goleiro Jean, o Atlético tem o Nicolas, o Atlético tem o Oliveira, o Éder e o Gilvan para fazer a zaga, o Atlético tem o Edson, o Marlon Freitas para fazer a cabeça da área. O Atlético tem o Zé Roberto para jogar no ataque e tem o Mateuzinho. Esse elenco do Atlético é um elenco muito bom. É um elenco que dá para o treinador fazer um trabalho melhor. Então, por isso que eu cobro do Wagner Mancini, porque ele tem a dar para o Atlético, ele entende de futebol. Em segundo, troca o capitão todo dia para não ter uma liderança dentro do grupo. Cada dia é um capitão diferente, que ele não quer saber de líder dentro do grupo, não. O líder é ele, a cabeça é dele. E a hora que está dando entrevista, arruma cada justificativa, sabe, que desafia a inteligência da gente. Não, eu vou dobrar esses rapazes aí. Não, nós sabemos os problemas que o Atlético tem. E nós sabemos que quem tem que resolver esses problemas não é o comentarista. O comentarista pode criticar, mostrar para a opinião pública o que está acontecendo. Quem ganha para resolver esses problemas é o técnico Wagner Mancini. O time hoje realmente estava desgastado. Sobretudo o Chico, a gente percebia que ele estava extremamente cansado. Ferrarez, mesmo tendo jogado o que jogou, também está cansado. A gente percebe isso. Então a gente dá um desconto. Mas o resto é só recurso de oratória. O Atlético perdeu a oportunidade de ganhar de um Fortaleza que também estava arrebentado e que deu ao Atlético todas as possibilidades para ganhar o jogo. Faltou visão de jogo do treinador. Então o Wagner Mancini vai ficar com a nota 3 pelo trabalho que ele prestou hoje ao Atlético e, sobretudo, pela entrevista dele, quando ele começa a arrumar justificativa. Espero que nas próximas partidas ele trabalhe melhor para o Atlético, porque ele tem condição para fazer isso. Eu espero que ele trabalhe melhor pelo Atlético. Vai ficar com a nota 3. Sobre o técnico Wagner Mancini, que o Kleber já trouxe a nota, o Antônio Coelho tá aqui, ó, nota do Mancini é nota 3. Enquanto isso, o Avelino Barbosa, deixa o Mancini trabalhar. A Neuci Pereira, é verdade, o técnico precisa investir mais no Luan. São algumas opiniões de torcedores que interagem comigo, com a equipe Sagres, através do youtube.com/SagresTV. O Carlos Eduardo Tim, ficou faltando aí a sua nota pro técnico Wagner Mancini do Atlético. Lá atrás você tinha até me perguntado, eu tinha dado uma nota 5 para ele, Bessa. Eu pensando melhor, assim, algumas coisas. O Wagner Mancini tem uma situação que eu não gosto, como ex-atleta de futebol. Ele gosta muito de improvisar. A improvisação de jogadores é quando você não tem alguém nessa posição. Porque se você tem no elenco um jogador que dá posição e você improvisa, você tem que tirar esse jogador do elenco. Então, assim, ele gosta muito dessa questão de improvisação. Ele improvisou dias atrás o Oliveira de segundo volante, tendo
o Matheus Friso, tendo o Matheus Vargas, tendo o próprio William Maranhão, e mesmo assim ele colocou o Oliveira, que é um zagueiro, para jogar de segundo volante. Hoje, mais uma vez, ele coloca o João Vitor no lateral direito, tendo no banco de reserva um Dudu. Tudo bem, tinha um desgaste do Dudu devido ao jogo passado e ter vindo a Goiânia para o nascimento do seu filho, chegou em cima da hora lá para o jogo, então era aceitável realmente o Dudu não começar o jogo, até porque o Dudu também não é um grande jogador assim. Mas ele tinha o garoto Luan. Se é da posição, se ele tá levando o Luan para todos os jogos, levando o Luan pro banco, é porque pelo menos passa na minha cabeça que ele acredita no garoto. Vai ter que chegar uma hora de você pôr o garoto para jogar. E hoje era uma boa oportunidade para você pôr o garoto para jogar. E não, ele prefere improvisar. Então essa questão de improvisação, para mim é ruim. Para mim você deixa a desejar. A questão da escalação do time, a atitude que ele teve de não pôr o Zé Roberto, também, assim como o Kleber, não me convenceu. O Zé Roberto é um jogador que a gente sabe que é um atacante nato, fazedor de gols. Teve a Covid, teve lá na Ponte Preta, depois ele recuperou da Covid, ele já voltou a jogar mesmo pela Ponte Preta, então eu acredito que ele já está aqui no Atlético já tem alguns dias, então ele já está em condições de realmente atuar como titular, e se ele não aguentar o jogo todo, é muito melhor você fazer substituição no segundo tempo do que pôr ele para jogar há pouco tempo. Então essas questões não concordo com as atitudes do Mancini. Agora, outras situações, a gente tem que dar um mérito para ele. O próprio sistema defensivo do Atlético funciona bem. A maioria dos jogos, com exceção de hoje, o Atlético tem uma intensidade boa, consegue fazer aquela pressão, marcação alta. Hoje foi um dia que o Atlético não conseguiu isso, então o Wagner Mancini também não pode ser totalmente crucificado por isso. Ele tem os defeitos, tem a culpa dele, mas não é todo dia que um Chico vai jogar mal como jogou hoje. Então, assim, essas atitudes dos jogadores dentro de campo, a gente não pode também colocar só a culpa no treinador. Então, para mim, a nota 5 fica por esse motivo, porque ele tem a parcela de culpa dele, teve os erros dele, principalmente essa questão de improvisação, mas quem resolve também dentro de campo são os jogadores, e por mais que ele tenha feito algumas escolhas erradas, na minha opinião, os jogadores deixaram a desejar hoje.